Olá, boa tarde. Está no ar o programa Mais Saúde, uma realização da ACOM, que é a Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. No programa de hoje recebemos Keilson Braga, é um excelente palestrante, conheço de perto o trabalho dele e também a gente vai falar com uma paciente, que é a Cláudia. Você que recebeu a revista da ACOM, inclusive, deve reconhecê-la assim que a gente começar a conversar. Da capa da revista, ela que trouxe uma história maravilhosa de superação, de tratamento, persistência e de fé e garra. E ninguém melhor do que ela também para complementar de forma brilhante esse nosso bate-papo. Keilson, seja muito bem-vindo ao programa Mais Saúde. Da mesma forma que eu falei logo no início, né, que conheço de perto o seu trabalho, logo que a gente, né, se encontrou novamente, eu pensei numa ótima oportunidade, né, para a gente vir conversar sobre fé, caridade, né, e esperança como uma forma de se evitar, eu não diria evitar, mas assim, uma forma de se complementar a vida, porque a gente está aqui com um objetivo maior, eu imagino e eu tenho certeza, na verdade. Então, esse tripé, né, na verdade, como uma forma de se passar por um momento difícil, como tantas pessoas, tantos pacientes, né, estão nesse momento no hospital. E, enfim, mas vamos deixar a conversa transcorrer um pouquinho. Eu queria que você falasse um pouco a respeito de você, os trabalhos que você auxilia, desenvolve, coordena, e também de formação. Você é estudante de farmácia. Né? Certo, seja bem-vindo. Bem-vindo a esse programa que eu tenho, na verdade, uma grande felicidade de participar, né? Discorrendo muito brevemente a respeito do nosso trabalho. A gente trabalha com palestras, né? Eu particularmente sou palestrante espírita e sou graduando do curso de farmácia no 5º período, e nós trabalhamos, né, dentro da instituição Espírito Consolador, que foi fundada por nós há mais ou menos 2 anos, e lá nós desenvolvemos projetos sociais com as comunidades, né? Então lá nós vamos ter vários setores que trabalham com assistência fraterna para famílias carentes e diversos outros trabalhos na área social. Certo. E são muitas famílias assistidas, né? Inclusive, quinzenalmente tem a sopa que vocês preparam, né? Que você estava me contando. A gente faz esse trabalho da sopa quinzenalmente, então é um trabalho gratificante, onde a gente sai de dentro das atividades espíritas do Centro Espírita, né? Ou seja, a gente sai de dentro da religião, de dentro da teoria, para exteriorizar a prática. Né? Buscar aquelas pessoas cujas razões sociais são ainda muito precárias. Né? Então, as pessoas viciadas, né, que moram nas ruas, os mendigos. Então, a gente faz esse trabalho. Certo, é muito bacana. Inclusive, aqui dentro da ACOM, fica até um convite, né, para você e para as pessoas que nos assistem. A gente convida sempre. A gente tem um grupo muito bem estruturado, organizado de voluntários, que fazem desde o café, né, que é servido para os pacientes na casa de apoio, no Hospital do Câncer, até mesmo nosso presidente, que é voluntário, né, o senhor Wilson. Ele, juntamente com toda a diretoria voluntária, estão à frente dessa grande instituição, que está à frente desse grande problema que é o câncer, né, Keilson? Porque, infelizmente, ele tem pressa e quando não tem uma estrutura organizada para acolher essas pessoas no momento necessário, é muito complicado. Né? A doença não escolhe a que lar ela chega. Ela bate na família, no rico, no pobre, né? Nas diversas etnias, né, das raças humanas, e nós precisamos nos sensibilizar diante dessa doença, né? Que são, na verdade, sintomas, porque nós devemos entender a doença como algo muito mais espiritual do que material. Apenas o sintoma na matéria que causa esse constrangimento, mas que isso pode ser enfrentado, nós sabemos, com muita tranquilidade, com muita naturalidade. A doença, ela não vem ser o caos. Se a gente entender o espiritual por trás da doença, nós veremos que a doença, ela é apenas uma maneira de se chegar a uma perfeição, se assim nós podemos dizer. Certo. E as pessoas, né, a gente vê que nesse momento da doença, da fragilidade, né, é muito bonito como as pessoas se aproximam, né? A gente até no nosso vídeo institucional tem um trecho que fala, né, a respeito disso, não existe barreira, não existe preconceito, todas as pessoas, né, elas são esperadas, são aguardadas e são queridas nesse momento. Né? Um vizinho que você não conhece, ele é uma pessoa que vai trazer o alento naquele momento de dificuldade, né? E também é o que todos falam dos funcionários, dos voluntários, dos colaboradores do hospital, casa de apoio, da ACOM de forma geral, porque a gente
lida diretamente com essa dificuldade e quando a gente, de forma espontânea, isso até mesmo sem explicação, a gente costuma brincar, porque a gente acolhe as pessoas como pessoas da família mesmo, né, que estão passando por esse momento de dificuldade e que naquele momento precisam muito além somente do tratamento, de uma quimioterapia, seja uma radioterapia, mas precisam do carinho, precisam de uma conversa, precisam de 5 minutos para escutar um problema e aquilo para ela já faz, de fato, toda a diferença, né? Bom, a gente tem umas sugestões de perguntas, eu vou fazendo, tá? E a gente vai conversando de forma de bate-bola mesmo. E o que ficar em dúvida, enfim, a gente explica um pouco melhor para quem está em casa, inclusive, poder ir acompanhando. Primeira questão, quais as relações guardadas entre a psiconeurobiologia e a fé para a reestruturação da saúde e do bem-estar do indivíduo? Explica para a gente um pouquinho. Olha, Paulo, é muito importante que nós saibamos diferenciar o modo materialista de pensar na sociedade atual com o modo espiritualista de se pensar. Isso nós dizemos abrangendo o aspecto de todas as religiões. Não dá para a gente colocar na espiritualidade, né, nos conceitos espirituais, apenas a religião tal ou a outra religião, tá? Porque nós entendemos como espiritualidade tudo aquilo que é fora do materialismo. Né? Então, o espiritualismo é o contrário do materialismo. E, na verdade, aquele que crê, né, na ideia espiritualista, isso vai do católico, o evangélico, o budista, o espírita, ele precisa entender que, além da matéria, existe um ser pensante, um ser que vai animar a matéria. Esse ser, ele chamará-se espírito para algumas religiões, alma para as outras. Né? Mas o interessante é observar que nós, nos dias atuais, tudo nos leva a crer que nós não somos seres de carnes cujo a consciência, o pensamento é apenas uma secreção do processo de mentalidade, do processo do raciocínio. Pelo contrário, nós somos seres espirituais, nós somos alma que temos corpo, nós vivemos na condição de corpo, de acordo com as variáveis crenças, mas que o importante é analisar que é o espírito, ou a alma, é que vive no corpo. Dentro desses conceitos, nós vamos entender, e tem uma pesquisa muito interessante no Instituto Nacional do Câncer nos Estados Unidos, onde eles colocam que as pessoas que enfrentam o processo do câncer, não só o câncer, mas diversas doenças, quando elas são motivadas pelo sentimento da fé, quando elas possuem uma religiosidade, algo que sai da doença para buscar um fator externo, né? Um fator divino, essas pessoas elas conseguem superar muito mais facilmente o seu problema. Então nós veremos aí nas pesquisas científicas que a fé, o sentimento da fé, ele vai trabalhar no sistema límbico do corpo humano. Né? Então ele vai ativar um processo de liberação de hormônios, inclusive a serotonina, né? Que é o hormônio responsável pela felicidade, pelo bem-estar. Então, o sentimento da fé, ele vai ajudar na liberação desses hormônios e fazendo contato direto com o sistema nervoso central, que é responsável mesmo pelos nossos valores cognitivos. Então, nós temos áreas cerebrais que vão ser direcionadas pelos sentimentos. Então, um desses sentimentos é o da fé. E ele pode perfeitamente equilibrar esse processo da saúde. Certo, e quando a gente fala da fé, até fazendo um contraponto, vamos dizer assim, por um lado tem a fé, né, que motiva, que move montanhas, literalmente. Por outro lado tem a esperança, porque a pessoa, a esperança, a gente brinca, né, que ela está à frente de tudo, porque ela deve vir à frente de tudo, porque a pessoa tem confiança, muito além de esperança, confiança de que aquele momento é transitório, que vai passar, como você mesmo disse no começo, ele faz parte do aprendizado mesmo. Às vezes as pessoas, elas não entendem a profundidade de dizer dessa forma, que faz parte do aprendizado, mas qual a relação da esperança nesse processo de construção do bem-estar do indivíduo, mesmo passando por esse momento de dificuldade? Pois é.
A esperança, a própria palavra já diz, né, é um estado de espera, espera com confiança, esperança. Nós veremos lá, né, nas passagens evangélicas, onde o próprio Jesus, né, muito além de um ser Cristo, né, crístico, muito mais que um ser divino, um homem, um filósofo, um grande filósofo da vida, né, onde ele diz para os seus assistidos: a tua fé te salvou. Mas, como você mesmo disse, nós precisamos entender esse aspecto da esperança, porque nós sabemos bem que a nossa fé, como você disse, pode mover montanhas, né? Nós podemos mover grandes coisas em nossas vidas através da fé. E uma delas é chegar realmente à cura de uma doença através da fé, o que vai caracterizar aí em todos os tempos da humanidade como os ditos milagres, né? Que nada mais são do que contato da fé da pessoa com o algo divino, acreditando-se que o que não é obra do homem, que o homem não pode alcançar ainda dentro de seus conhecimentos, como sendo obras de um ser superior, porque foge aos domínios do homem. Então nós identificaremos aí, nesse ser superior, que nós cristãos chamaremos de Deus, o motivo da nossa esperança. Porque a esperança é o aguardar convicto de que, apesar daquele problema, existe um propósito divino para ele. Então quer dizer que a minha doença, ela não é apenas um conjunto de fatores orgânicos, não é um conjunto de fatores fisiológicos, mas também um processo de estruturas mentais. Porque a própria psicologia, né, nos dias atuais, vem revelando a psicossomática, né? Então os problemas psicossomáticos, onde a própria consciência, o próprio pensamento do indivíduo interfere nos mecanismos orgânicos. Então essa esperança, é necessário que o paciente, de qualquer enfermidade, ele tenha essa esperança, porque existe realmente um propósito maior para os nossos problemas do que simplesmente passar pelas dificuldades materiais, né? Nós entendemos que esse ser divino, esse ser superior, esse Deus, ele não é um pai cruel, ele não é um pai carrasco, não é um padrasto. Ele é realmente um pai amável, um pai amoroso, um pai que concede verdadeiras bênçãos aos seus filhos. E ele não queria nos destinar a tantos problemas apenas para que nós soframos. Mas isso nos induz, através de uma razão, identificar que os nossos problemas certamente devem ser compreendidos para que eles nos levem a uma espiritualização. É aquela história do pai que leva o filho ao dentista, né? Naquele momento há um sofrimento, anestesia, né? O famoso motorzinho, mas sabe-se, né, do objetivo maior, que é de ficar bem, de ter saúde dental, saúde bucal. Sim. Próxima pergunta: como encarar a consciência quântica através do exercício da caridade e do perdão? Isso é muito interessante, na busca da saúde integral. Paulo, como nós já dissemos aqui, nós somos um ser consciente, nós somos consciência, nós somos pensamentos. E observando-se essa consciência no domínio de um corpo, né, esse corpo material que ora nós movimentamos, nós temos que ter a plena noção de que todos os nossos órgãos, o mecanismo de ação de todas as nossas estruturas moleculares, elas são regidas pelo nosso pensamento, né? Nós somos seres imperantes, né, do nosso corpo fisiológico. E a física quântica, ela vai revelar isso de uma maneira mais estruturada, porém a nossa fala aqui será no sentido de que o ser humano, ele é capaz, através da sua consciência, através da meditação, através principalmente da prece, né? Que todo mundo fala de prece, de oração, mas tampouco nós conhecemos os mecanismos da prece, o quanto ela pode ativar isso, o motivo dela, para que fazer a prece, como ela pode despertar os bons sentimentos em nós, conduzir-nos à religiosidade, à fé, para nós desvencilharmos os problemas de origem material, né? Aprender a passar por eles de forma resignada, de forma muito natural, né? Com aceitação, e até mesmo conseguir-se um passo para a cura desses problemas, né? Então a gente vê que
nas pesquisas, nas grandes pesquisas científicas, aqueles seres que aquele sentimento de depressão, aquele sentimento de baixa estima, ele vai agravando os processos patológicos da enfermidade, né? Enquanto que aqueles seres que têm uma fé, que têm uma abertura para as coisas religiosas, ele vai crescendo no sentido da esperança e ele vai tendo muitos resultados na melhora dos seus problemas. Então, a questão do pensamento quântico, né? Porque o nosso pensamento é energia e a energia do nosso corpo nos faz mover e também revigorar as nossas células, os nossos órgãos, que são dominados por essa grande consciência que somos nós, individualizadas, porém, como disse Jesus, ainda repetindo, vós sois deuses, vibre a vossa luz, né? Então, quer dizer que Deus, numa relação de superioridade, cuida dos seres humanos, e nós, como deuses, né, numa acepção da palavra mais comum, né, vamos dizer, Deus com letra minúscula, nós temos o império de nosso corpo e nós podemos, obviamente, exercer domínio sobre ele. Então, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para todo esse público que está nos assistindo. Aos nossos queridos telespectadores, nós dizemos que inquietar-se, impacientar-se, ele só vai agravar as ordens de fatores do nosso organismo que tendem a uma naturalidade. Então, quando nós passamos por algum problema, alguma dificuldade no campo da saúde, entristecer-se, impacientar-se com aquilo, só vai nos trazendo desconforto e podem amplamente colaborar para a dificuldade do nosso tratamento, né? Nós sabemos que nós temos medicamentos, né, que nos tratam, temos também os outros procedimentos da medicina que podem colaborar com a nossa melhora, com a estabilidade da nossa saúde. Mas se nós temos que passar pela doença, né, se nós temos que passar pelas dificuldades, ou os familiares também, que acabam sofrendo junto dos familiares doentes, é preferível que se passe com naturalidade, com serenidade, tendo fé, esperança, né? Do que magoar-se, revoltar-se contra as leis da própria natureza, com as leis do próprio Criador. Então, de maneira que nós sempre teremos de passar por problemas, é preferível que nós passemos com confiança e com resignação do que voltarmos contra a nossa própria natureza íntima, contra a nossa própria consciência, o que só vai agravar os nossos sofrimentos. Sem dúvida. Bom, queria agradecer muito a sua participação, dizer que o nosso estúdio, né, o programa Mais Saúde, a ACON, está de portas abertas sempre para trazer esclarecimentos, para a gente poder conversar. E dizer a você que está em casa que no segundo bloco, a gente vai fazer um pequeno intervalo, a gente vai receber a paciente Cláudia, que vai falar um pouquinho a respeito de superação. Ela que é um exemplo vivo, né, um exemplo grandioso, uma pessoa com uma alma iluminada, que a gente vai receber aqui com muito carinho para conversar um pouquinho mais a respeito desse assunto. Keilson, muito obrigado. E a você que está em casa, a gente faz um rápido intervalo, não sai daí, a gente volta já já. Mais Saúde e ACON, contra o câncer pela vida. A ACON construiu, equipou e expandiu o Hospital do Câncer e presta assistência a seus pacientes. Hoje são mais de 10 mil atendimentos mensais. Olá, nós somos o Patufu e somos parceiros da ACON na luta contra o câncer. Seja parceiro você também. A vida pede o seu apoio. Quando a ACON chamar, deixe seu coração atender. Olá, boa tarde, estamos de volta ao programa Mais Saúde e como eu havia prometido, nesse segundo bloco a gente conversa com a Cláudia, que é um exemplo de superação, uma pessoa que tem uma energia que só de chegar perto a gente já identifica e já sente esse clima positivo que ela traz. Cláudia, seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada. Irmã da Janete, você que está em casa inclusive, a Janete, que é também paciente da ACON, e a Cláudia estão na capa da última revista da ACON, com a campanha de Natal, e convido você a assistir essa entrevista maravilhosa, que eu tenho certeza, e também acompanhar de casa, ver a revista, conhecer um pouco mais de perto a história das duas. Bom, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho, quando a gente fala de fé, caridade, solidariedade,
Qual que é a importância disso para que a pessoa que esteja com câncer ou com qualquer outro tipo de problema, de doença ou problema, qual que é a importância desse tripé, vamos dizer assim, para que a pessoa consiga passar pelas suas dificuldades de forma mais tranquila? Primeiramente, a fé. Tudo, né? Fé é tudo. A gente já começa assustado com tudo. Então, depois do susto vem a fé, né? A gente acredita que vai conseguir e tudo que a gente está passando é um efeito colateral que a gente consegue vencer isso, né? Porque, como eu costumo falar, o câncer não é o fim, né? É um começo mesmo, é uma luta e a gente tem que seguir essa luta com muita fé. E também, assim, o apoio das pessoas também muito grande, principalmente da família. Eu tive um apoio muito grande da minha família. Filhas, marido, irmãs, meus pais também me apoiaram muito. E também todos os amigos também com muita fé, todos sempre me dando muita força. Sabia, assim, que eu ia conseguir superar com tudo isso, né? E a sua história, Cláudia, ela começou com a ACOM, né? A sua história dentro da instituição e tudo, ela começou quando? Eu comecei o tratamento dia 6 de dezembro de 2011. 2011. Eu precisei de fazer primeiramente as quimioterapias para diminuir o tumor, para depois fazer a cirurgia. Então, assim que eu cheguei, também uma coisa que eu acho muito importante também, foi o que eu encontrei dentro do Hospital do Câncer, dentro da ACOM, o carinho, a paciência, né? Assim, eu me senti mimada lá dentro. Fui acolhida, assim, com muito carinho. Quando eu vi, eu falei assim, gente, essas pessoas parecem anjos. Foram colocadas na minha vida, assim, parecendo que, assim, junto com a minha fé, foi muito grande, principalmente quando eu vi todos, assim, começar lá na portaria, os atendentes, as enfermeiras, os médicos, né? E eu acho, sim, que a superação foi muito grande também. Isso tudo foi parte importantíssima do processo para que você pudesse. Eu acho, assim, que também faz parte, é muito importante isso. A confiança que a gente tem, a gente sabe, é como se a gente estivesse ali dentro da própria casa da gente, com aquele carinho, aquele amor, porque amor a gente sente amada, acolhida, e é tudo muito gostoso. É engraçado ela falar isso, não sei se você se lembra, agora no primeiro bloco do programa, eu estava conversando com o Kevson, e eu falei essa questão, porque as pessoas, a gente ouve relatos de pacientes, de familiares, né, que trazem essa identificação desse carinho, dessa receptividade. E mais uma vez, sem nada combinado, eis que a Cláudia chega e traz essa característica, que eu acho que isso realmente, o amor e a fé realmente move montanhas, né, Cláudia? A fé move montanhas. Eu acho que, assim, a diferença, né, que tudo que a gente consegue é dentro da fé. E quando a gente tem fé e chega e encontra as pessoas, e o carinho, né, tudo junto, e eu falo assim, e aquela confiança que a gente tem também, porque junto com o carinho, eles passam pra gente, assim, tanta experiência, né? Eu fui muito bem acolhida, não é só eu que falo, todas as pessoas que estão junto comigo, né, nessa luta também falam a mesma coisa, que foram muito bem acolhidos, que isso faz a diferença, né? É muito importante a gente chegar e o sorriso, né, que eles recebem a gente só com sorriso. Certo, e bom, e para a gente poder finalizar o programa, com esse sorriso, eu queria que você deixasse uma mensagem, porque você passou muito bem por esse momento, graças a Deus está aqui com saúde. Eu queria que você falasse também para quem está em casa, né, para as pessoas que estão começando, porventura, agora um tratamento, ou que estão em algum momento de baixa, de dificuldade, de tristeza, que com esse sorriso encantador que você possa também tentar passar um pouquinho disso para quem está em casa. Então, a câmera do Mais Saúde é sua, fica à vontade. Para quem está começando, não precisa de ter medo, né, que é só mesmo, quando chegar no hospital, já vai receber aquele sorriso, aquele carinho, e com muita fé a gente consegue também. E também com amor, né? Buscar o amor da família, estar junto sempre, aquele apoio, isso é muito importante. A gente está sempre junto com a família e acreditar que a gente vai conseguir.
É isso aí. Bom, Cláudia, muito obrigado pela sua participação. E então convido, né, a todos que leiam também a matéria dela, que está na revista da ACOM, dela e da Janete, né, sua irmã, e conheçam um pouco mais da história dessa guerreira, né, a história de uma história bonita, né, de superação, de tratamento e, por que não, de cura, da fé, que fez esse processo todo chegar de forma bem mais tranquila. Bem mais tranquilo, né? Para você que está em casa, então, quero deixar o meu abraço, dizer que no sábado que vem a gente se encontra mais uma vez aqui no programa Mais Saúde, com muito mais notícia, informação, entretenimento e, com certeza, muito mais coisas para você se informar e ter, por que não, saúde para todos, né, não, Cláudia? Saúde para todos. Então, um grande abraço, fiquem com Deus, a gente se vê mais uma vez na próxima semana. Aquele abraço, fiquem com Deus e até lá.